Na terça-feira, dia 12 de setembro, foi divulgada a inflação do Brasil, que é medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou seja, o IPCA, que apresentou uma alta de 0,26% no mês de agosto. Isso faz com que, então, no acumulado em 12 meses, a inflação chegue a 4,62%, um pouco acima do teto máximo da meta inflacionária. Entretanto, temos que levar em consideração também que a taxa de juros referencial da nossa economia está em 13,25%, o que acaba resultando num juro real de 8,26%. E na quarta-feira, dia 13 de setembro, foi divulgada a inflação americana, que apresentou uma alta de 0,44% no mês de agosto. Anualizando essa taxa, nós chegamos a 5,37% de inflação ao ano. E essa é a grande preocupação do governo norte-americano, à medida que a taxa de juros está em 5,5%. Com esse resultado, a taxa de juros real norte-americana fica em 1,74%. Então veja que coisa interessante. A diferença entre a taxa de juros real americana, 1,74%, e a taxa de juros real brasileira, que está em 8,26%. Muitas pessoas dizem que justamente por essa diferença, existe a possibilidade do Banco Central em reduzir a taxa de juros. Talvez em mais 0,5%, talvez 0,75%. Cheguei a ouvir comentários de uma queda de até 1%. Entretanto, nós temos que levar em consideração que existe um conceito macroeconômico muito importante chamado taxa de juros neutra. O que é essa taxa de juros neutra? Ela nada mais é do que a taxa, vamos chamar assim, referencial da economia. Se for abaixo, significa que nós temos uma componente recessiva. Se estiver acima, nós estaremos num processo inflacionário. Então, taxa de juros neutra seria a taxa de juros ideal para a economia. E essa taxa ideal para a economia, no caso do Brasil, está em torno de 4,5%. E adicionando a essa taxa de juros neutra a inflação do período, 4,62%, nós chegamos então a uma taxa de juros de 9,87%. Então essa seria a taxa de juros ideal na atual circunstância para a nossa economia. Ora, se a taxa de juros real está em 8,26%, então isso significa que já a taxa de juros real está abaixo daquilo que seria uma taxa de juros aceitável, 9,87%. Então, dentro dessa perspectiva, realmente há a possibilidade que o Banco Central, na próxima reunião do Copom, promova uma queda adicional da taxa de juros, sem grandes impactos sobre a economia. Mas não podemos esquecer que a inflação é um elemento chave em todo esse processo. A inflação americana, ela está relativamente mais alta do que a nossa, mas não podemos esquecer, a nossa inflação está nesse patamar de 0,26% por conta da interferência do governo na formação de preços de alguns produtos ou serviços, como no caso de combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Então vamos esperar. Vamos torcer que a nossa economia volte à normalidade sem a necessidade do governo começar a interferir ou continuar interferindo na formação de preços da economia.